Então, boa tarde, pessoal. Vou gravar aqui alguns exercícios para vocês. Eu vou começar com dois exercícios. Cadê? Vou começar com dois exercícios aqui que vocês me pediram. Eu só lembro de dois pedidos aqui, eu não lembro mais. Aí um deles é a primeira questão daquela, aliás, a primeira questão daquela primeira lista, é a letra F, né? A letra F diz assim, que é para pegar essa região, rotacionar em torno do eixo X e calcular o volume dela. Aí é o seguinte, vamos lá desenhar a região. Deixa eu ver se está tudo ok, está gravando, está apresentando, tá. Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida ou com alguma dúvida com qual a região que eu estou fazendo, é essa aqui, ó. Um círculo de centro zero e raio 2 e raio raiz de 2, tá? Aqui, vamos lá. Vou desenhar aqui, ó. Então, aqui o centro dele é 0,2. O raio é a raiz de 2. Pois muito bem. Aí eu quero rotacionar isso aqui em torno do eixo X. Vou obter uma figura que a gente chama de toro, tá? Figura tá mais ou menos assim, ó. É parecendo uma rosca, né? Daquelas, um donuts. Toro de revolução. Para quem não conhece, isso aqui, né? Uma coisa assim. Aí, muito bem. Aí como é que é a ideia? Primeira coisa, a gente vai pegar essa equação aqui, ó. Eu vou isolar, né, o y, tá? Vamos lá. Vai ficar x2 mais y. Aqui eu olho a igualdade, né? Isolo o y. Então, eu obtenho que y é mais ou menos raiz. Então, aqui eu tenho duas funções. Uma com a raiz positiva, outra com a raiz negativa. A raiz positiva, eu vou só fazer uma reta aqui, ó. A reta y igual a 2. A raiz positiva, ela pega esse hemisfério norte. 2 menos x quadrado mais 2. E a raiz negativa pega o hemisfério sul. Raiz negativa, né? Então aqui é igual a... Muito bem. E aí qual é a ideia? A ideia é calcular dois volumes. Você pode calcular dois, mas eu acho que nesse caso aqui é mais fácil calcular dois. Que vai acabar virando um só, mas é mais fácil. Por exemplo, ó, deixa eu apagar só esse tracinho aqui. Acho que vai apagar o coisa aqui. Vai apagar. Primeira coisa que nós iremos fazer, eu vou pegar esses dois pontos aqui, né? A primeira coisa, eu vou calcular esses dois pontos, que são a interseção de 2 com a curva, né? Então, quando eu fizer x igual a 2, aqui, ó,
Se eu fizer, se x for igual a 2, eu vou obter que x, não, perdão, se y for igual a 2, que a reta y igual a 2, né, ali. X ao quadrado mais y menos ao quadrado igual a 2. Aqui eu estou substituindo por 2. E aqui nós obtemos que x é mais ou menos raiz de 2. Que é esse ponto aqui. Aí eu vou calcular primeiro, pessoal, o volume dessa região aqui, ó, vou marcar ela toda. Ó. Toda essa região aqui, quando eu rotaciono o eixo, aliás, quando eu rotaciono essa região no eixo X. Aí o volume dessa área verde, que eu vou dizer que é o volume 1, o volume 1 aqui, é a integral, aliás, é π, né? Da integral, e aí de onde até onde, né? Os dois limites que eu calculei. Menos raiz de 2 até raiz de 2, e a curva de cima é aquela azul ali. Então, é menos 2 raiz de 2, da raiz de 2 menos x2 mais 2 elevado ao quadrado. Esse aqui vai dar o volume dessa figura em verde que eu rotacionei em torno do eixo x. A segunda parte é pegar essa curva aqui embaixo, ó. Só esse volumezinho aqui, tá? Só esse volumezinho aqui. Aí esse volume vermelho, vou chamar de volume 2, vai ser π, mesma coisa, de menos raiz de 2 até raiz de 2. Agora a curva que está embaixo, então é menos mais 2. E aí o volume que eu quero vai ser a diferença dos dois volumes. Vai ficar só o volume lá do círculo rotacionado. Ok? Então o volume que eu quero é o volume de azul. O volume azul, que é o V1 menos o V2. Que é a integral, que é π vezes essa primeira integral aqui, menos a integral de vermelho, tá? E é só resolver essa integral. Você pode reduzir ela também para 2 vezes de 0 a raiz de 2. Porque eu estou pegando só o lado esquerdo, só o lado direito, né? E aí multiplicando por 2. Então, você pode reduzir essa integral aqui, ó, como 2 vezes integral de 0 a raiz de 2, mais 2, dx menos 2 vezes. Aliás, aqui tem um sinal de menos, né? Esqueci aqui. Tem um menos. E aí, calculando essa agora a integral eu vou deixar para vocês. Então é um pouco chato, eu vou demorar muito para fazer ela. E aí vocês vão encontrar no gabarito que eu coloquei, tá 4π ao quadrado, que é o mesmo que está no livro. Mas a resposta certa é 8π ao quadrado, certo? Ok? E aí fica essa questão aqui que vocês pediram. Letra F da primeira questão da lista. Aquela lista que só tem 2 questões. Né? Agora eu vou fazer uma aqui, que é um volume que não necessariamente eu estou rotacionando no eixo X ou no eixo Y, é num outro eixo. Que é o seguinte, o exercício 13, aquela lista Sturt, né? Que eu passei.
a 13. Diz assim, 1 mais secante de x em torno do eixo Então, essa região aqui, que é determinada pelas restrições 1 mais secante de x e 1 e y igual a 3, em torno do eixo y igual a 1. Deixa eu colocar aqui. Ó, por exemplo, né? Vocês podem botar aqui para fazer o gráfico. O gráfico da secante é esse aqui. E o gráfico y igual a 3, esse aqui, tá? Então, eu vou pegar a figura que está aqui, em vez de recortar, vou desenhar aqui ela. Essa reta y igual a 3, eu vou desenhar aqui de verde. Y igual a 3. Aí a secante vai ficar ali no 2, ó. Ela vai vir assim. Ela vai tocar aqui no 2. É isso. Então, eu vou rotacionar essa região aqui em torno do eixo y igual a 1. Y igual a 1 é o eixo esse aqui, ó. Y igual a 1, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar esses pontos aqui, ó. De interseção. Que eles vão dar os mesmos limites de integração. E aí, a interseção dele, da curva em vermelho, lembrando que a curva em vermelho é 1 mais secante de x, né? Então, eu igualo 1 mais secante de x com 3, né? Aí aqui eu obtenho que secante de x é 2. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno, então eu tenho 1 sobre cosseno de x igual a 2, que é a mesma coisa de cosseno de x igual a 1 meio. E aqui significa que x é mais ou menos π sobre 3, né? Nesse intervalo que a gente... Esses dois valores é mais ou menos π sobre 3. Então, aqui é π sobre 3, aqui é menos π sobre 3. O primeiro passo é esse. Agora, o segundo é o seguinte. Quando eu pegar essa curva aqui, essa região, e rotacionar em torno do eixo y igual a 1, eu vou obter uma figura assim, ó. Ver se eu consigo desenhar. Uma coisa assim. Só que aqui dentro ela tem um buraco. Ela vai ser assim, ó. Tá? Quando eu cortar essa figura aqui, quando eu cortar ela por um plano, a seção transversal dela vai ser um anel. E aí basta a gente calcular a área desse anel para poder calcular a área da seção transversal. Aliás, a seção transversal é o anel, né? E aí calculando a área do anel, eu consigo integrar essa área e assim calcular o volume. E aí, como é que geralmente calcula a área do anel? Eu calculo a área do círculo maior, né? Menos a área do círculo menor. A área do círculo maior, gente, ela é mais fácil. Porque o círculo maior, o raio externo, digamos assim, é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Aqui.
O raio maior é esse aqui, ó. Ou seja, é 1, né? Se aqui é 1 e lá em cima é 3, então esse tamanho aqui é 2. Então, esse raio, o círculo maior, ele vai ter raio 2. Então, a área dele, lembrando que aqui é o centro, né? Ó, o círculo maior, ele é assim. Ele é tudo, né, na verdade. Então, a área dele é π, raio 2, mais o raio é 2, né? E aqui vai dar 4π, tá? É a área maior. A área menor é esse círculozinho aqui, ó. Que o raio dele vai variar de acordo com a função, com essa função aqui, tá? O raio dele vai ficar variando aqui, ó. Para cada x que eu pegue, tem um tamanho aqui. E aí, o que que eu faço? Eu pego esse tamanho aqui é justamente o tamanho da função. E tiro 1, que é esse pedaço aqui. Então, vai ser a área 2, né, que é do círculo interno. A área 2 vai ser π raio ao quadrado, né, do mesmo jeito, mas é π vezes, aí a função 1 mais secante de x, menos 1, que é a diferença lá, que eu tirei. E que só dá secante ao quadrado, né? Então, a área que eu quero, né, da seção transversal, é o raio maior, que vai dar a área do círculo maior, que é 4π, menos π secante, tá? Essa aqui é a área. Aí agora basta integrar isso de onde? De menos π sobre 3 a π sobre 3. Então, o volume é menos π sobre 3 a π sobre 3 de A de x. Ou então, você pode calcular duas vezes de zero, que dá, né? Porque essa região aqui, ela é simétrica. Então, pode ser duas vezes de 0 a π sobre 3 de 4π menos π secante de x, tá? E aí é só integrar isso. Vai ficar o 2π, tá? Agora eu integro, né? Vai ficar 4x menos... Aí a integral da secante ao quadrado é a tangente, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. E aí pronto, tá? Quando for π, vai ficar... Quando for π sobre 3, né? Então vai ficar 4π sobre 3 menos tangente de π sobre 3, vocês podem ver que é raiz de 3, vocês podem ver depois. E quando for zero, vai zerar tudo, né? Então dá isso, tá? Fazer mais uma. Fazer agora o 15. É a mesma lista. Então, ele diz assim, é a região y igual a x cubo
y igual a 0, x igual a 1 em torno do eixo x igual a 2. Isso aí já é fácil de desenhar, né? Por quê? Porque essa curva aqui, ó, é esse pedaço aqui. Tem a outra parte também, mas só vai precisar desse aqui, tá? Aí, a reta x igual a 1, que eu já vou desenhar aqui. Aqui assim. Aqui é 1 também. E y igual a 0, y igual a 0 é o eixo x. Então, a região é essa, ó. Aqui. E eu rotaciono em torno do eixo x igual a 2. Aqui, ó. X igual a 2. Quando eu rotaciono essa região aqui em torno do eixo x igual a 2, a figura que eu vou obter vai ser mais ou menos isso aqui. Tá? Mais ou menos isso. Aqui dentro tem um buraco, como se fosse um cilindro. Tem um buraco aqui, né? Ó. Quando eu corto ela transversalmente, a seção transversal é um anel. Tá? Ficou um pouco carregado aqui. Melhor assim. Seção transversal, deixa eu desenhar com outra cor. É esse anel aqui, ó. Que é a interseção do plano com a superfície. Aí o que a gente tem que fazer? Calcular a área desse anel aqui e integrar a área do anel. Aí, novamente, né? Esse círculo interno aqui do anel, a área dele é fácil de calcular, porque o raio é só esse pedaço aqui, ó. Lembrando, aqui é o... Aqui é o eixo, ó. Esse aqui é o eixo x igual a 2, tá? O raio dele é só esse pedaço aqui, esse tamanho. Que é quanto? 1, né? O raio dele é 1. E aí a área desse círculo interno, ela é chamada de área 1, é π raio ao quadrado, e é π 1 ao quadrado, que é π. Fácil. Agora a área do segundo, o raio ele vai estar variando aqui, ó. O raio do círculo maior ele vai estar variando aqui. Nesse tamanho aqui, ó, por exemplo. Eu quero saber o preto. Ele vai estar variando aqui, tá? Com essa função, né? E para achar esse tamanho, é muito mais fácil eu achar esse tamanho aqui. Porque esse tamanho eu sei qual é, né? Para cada y, esse tamanho aqui, como essa função em vermelho é y igual a x cubo, ela pode ser vista também como x igual a y elevado a 1/3. Então, esse tamanho aqui é y elevado a 1/3. Então, o tamanho preto, que é esse aqui, é o tamanho total que nós temos, ou seja, é 2 menos o outro tamanho lá. Esse aqui é o raio. Ou seja, a área 2, que é a maior, é π do mesmo jeito, R2, então é π, aí o raio é 2 menos y ao cubo,
ao cubo não, elevado a 1/3 ao quadrado. E aí eu vou integrar de onde para onde? Como o eixo de referência aqui é o eixo y, apesar de eu estou rotacionando um eixo que é paralelo ao eixo y. E aí eu tenho que olhar a variação dele no y, aqui, ó. Então aqui vai dar 1, né? Então a variação vai ser de 0 a 1. Ou seja, o volume vai ser a integral de 0 a 1. Aqui é A1 de y, que é A2 de y, tá? Então, A2 de y menos A1 de y, que é a integral de 0 a 1 de π, 2 menos y ao quadrado, menos π, o negócio é desenvolver, né? Então, 4 menos 4, 1/3, mais ok? A integral fica assim, 3π, né? Menos 4π, terço mais π que multiplica y elevado a 2/3. Agora eu posso integrar. Aliás, eu posso integrar, né? Então vai ficar como 3πy menos 4πy elevado a 2/3. Não, perdão. É 1/3 mais 1, né? Então é 4/3 sobre 4/3 mais π y elevado a 5/3, né? Sobre 5/3. Isso aqui variando de 0 a 1. Aqui vai ficar o quê? 3π, né? Menos 4π vezes 3/4. Eu estou já jogando 1 aqui. Mais π vezes 5/3, 3/5, né? É isso. Aqui vai cancelar com esse. O 3π cancela também, né? Aí fica só 3π sobre 5. Pronto. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito grande, ok? E aí eu volto com outro vídeo, fazendo mais exercício. Até daqui a pouco.